Boa noite, gente. Antes de mais nada, eu só gostaria de dar os recados antes de começar a fazer a prece, lembrando de alguns trabalhos da casa, né? Você viu que a gente pediu para o pessoal dar o nome, dar a data de hoje, o grupo de iniciação. Então a casa vai ter um grupo novo de iniciação a partir de fevereiro. Quem quiser se inscrever precisa vir aqui falar comigo depois da palestra, deixar o nome, o telefone aqui. Só que tem o seguinte, tem um requisito. A pessoa precisa ir acompanhando as reuniões públicas para poder ingressar no curso, tá bom? Aí a gente vai marcando as datas todas as vezes que vocês vêm. E vocês precisam lembrar da gente também, porque a gente vai marcando, senão a gente não lembra, não sabe quem é quem, né? Outra coisa são os trabalhos também da terça-feira à tarde. Toda terça, das 3 às 3h30, nós temos a preleção do Evangelho. Uma versão mais curta do que acontece hoje, né, as palestras. Das 3h30 às 4h? Já estava confundindo. Você fala? Das 3h30 às 4h, então. Né? Uma preleção do Evangelho seguida do passe. Então todos estão convidados, às vezes muita gente não consegue, né, vir durante o dia, durante a noite e vem durante o dia. Eu acho que são esses os recados. Então vamos todos elevando os nossos pensamentos a Deus, irmos relaxando, nos identificando com os fluidos da casa, com a espiritualidade que aqui se faz presente, e também vamos nos desligando das atribulações e da correria do dia a dia. Todos nós liguemos os nossos pensamentos ao pensamento dos Espíritos benfeitores, que aqui comungam com nós, do mesmo ambiente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em novos erros, que assim seja, e graças a Deus. Antes de mais nada, eu estou gravando, porque a gente não está mais transmitindo, e eu tenho que dar boa noite também, depois para o pessoal assistir, né? Eu ia pedir para alguém ligar a luz. Como foi anunciado hoje nas nossas redes sociais, o tema da palestra é sobre o bem e o mal. E eu gostaria de começar esse tema com um versículo de Mateus, que é o capítulo 15, o versículo 19. É um diálogo que Jesus está tendo com Pedro. E ele diz o seguinte: pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu queria destacar aqui, dentre essas palavras, uma delas que eu acredito ser a mais importante, que vai dar todo o sentido do que a gente vai dizer na noite de hoje. A palavra aqui, a tradução, está como desígnios. Desígnios é vontade. No original, que foi escrito em grego, está escrito dialogismos, que foi uma palavra que foi latinizada, e eu não sei se vocês sabem o que isso significa, dialogismo, que é a mesma coisa, a palavra em grego e português é a mesma coisa. Dialogismo é um entrechoque de ideias contrárias entre si. Para a gente nunca mais esquecer, é muito simples e muito fácil. É só a gente lembrar do desenho animado da nossa infância, onde tinha aquele diabinho de um lado e o anjinho do outro, cada um falando uma coisa e atormentando a mente do personagem.
Então, quando a gente entra nesse dialogismo, nós estamos, na verdade, debatendo ideias. Ideias de bem e de mal. Vou dar um exemplo também muito fácil de a gente compreender. Você está andando na rua e você encontra uma nota de R$ 200. Nota de R$ 200 parece cabeça de bacalhau, né? A gente nunca vê, quando vê, nossa, isso é uma coisa. E você está andando na rua e acha essa nota. E logo você pensa, achado não é roubado, enfia no bolso e vai embora. De repente você chega na sua casa e começa a pensar, e se a pessoa ir usar essa nota para comprar um remédio para o filho? E está precisando. Então a gente começa a nos atormentar. Né? Ah, mas se eu não pegasse, alguém ia pegar. Né? A pessoa também não se preocupou. E ele fica debatendo. Não, mas a pessoa às vezes precisava. Fica na cabeça. Essa guerra. Né? O diabinho falando com o anjinho. Digladiando. Uma conduta boa ou uma conduta negativa. Isso é um dialogismo. Conflito de ideias. Joana de Ângeles vai tratar isso de uma forma muito mais séria no livro O Homem Integral. Eu não lembro o capítulo, porque eu li esse livro faz um certo tempo, mas ela vai dizer o seguinte, que as transformações ocorrem com o choque de realidade que acontecem a partir do que acontece ao nosso redor e no nosso interior. Então, por exemplo, se a gente pega essa nota e leva embora para casa, a gente vai chegar em casa e vai ficar com peso na consciência. Porque a gente sabe, a consciência grita. Você sabe que aquilo não é seu. Então, já tem um choque ali. Às vezes, você faz coisas mal feitas, mal, com L no final, gente, que é sinônimo de coisa mal feita. Mal com U é maldade. Quando você faz alguma coisa mal feita, reiteradas vezes, a sua consciência acaba se acostumando com determinada situação. De repente, você precisa sofrer um abalo no seu psiquismo através de um acontecimento doloroso para você entrar de novo nos eixos. Então, nem todo mal que nos ocorre é mal com U. É pirraça divina. Tem um sentido. Porque nós saímos do contexto, da estrada. E a dor vem de uma forma e coloca a gente no lugar. Então, mesmo numa situação ruim, Deus tira proveito para o bem. E quando a gente fala de mal, nós temos que voltar realmente às leis divinas. Porque nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 631, a definição do que é bem e o que é mal. E os Espíritos são muito simples e práticos. Eles vão falar que o mal, que o bem, aliás, é o que está em harmonia com as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se desvia das leis divinas. Simples assim. E não tem meio termo. Não tem meio termo aqui. O que é bom e traz harmonia sempre para todas as partes envolvidas. O que é mal vai trazer prejuízo para alguém. A diferença, a gente vai ver mais para frente, está na responsabilidade. E ainda falando do mal, nós vamos perceber, durante quem estuda de forma mais aprofundada a doutrina, que nós temos dois tipos de mal. Eu estou até agora falando de mal.
Porque o mal é mais próximo da gente do que o bem. Então é mais fácil a gente compreender o mal para depois compreender o bem. Dois tipos de mal. Um é o mal geral, o mal da não perfeição. Um exemplo muito simples, muito ilustrativo. Quem aqui que não teve uma cólica intestinal? Essa cólica intestinal é uma condição do ser humano encarnado na Terra. É o corpo que adoece, envelhece, morre. É as dificuldades, de repente um desastre natural, que são próprias da materialidade do mundo. É o mal da não perfeição. Só no mundo celeste não existe mais nenhum tipo de mal. Quando a gente fala isso, a gente não pensa. Mas, inclusive, existe um certo mal até nos mundos felizes, porque eles não alcançaram a perfeição plena. É óbvio que o mal que existe no mundo feliz não é o mesmo que existe na Terra. Inclusive, quando a gente estuda as diferenças de um mundo para o outro, nós estamos agora numa transição planetária, deixando o mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. O que muda? O que muda é que no mundo de regeneração não cabe mais grandes expiações. Então, espíritos que se deram mal numa provação muito grande, que erraram muito, que precisam expiar muito tempo, não cabe mais. Não, a Terra não é um lugar para isso mais. Vão ter que ir em outros planetas mais afinados com esse tipo de vibração. Agora, aqueles que fizeram mal feito, mas ainda que dá para consertar, é óbvio que terão novas chances. Uma coisa é você tirar 0 na nota do Enem, outra coisa é você tirar 500. Você está no meio do caminho. Agora, as graves expiações não tem como. Num mundo feliz, num mundo ditoso, talvez eles já não sofram de cólica intestinal. Porque os corpos deles não têm nada a ver com os corpos que a gente habita. É muito diferente. Muito diferente. E o livro dos Espíritos, no livro 3º, onde Kardec vai perguntar, no capítulo 1, o título é O Bem e o Mal, vai perguntar acerca dessas questões aos Espíritos, e a gente começa logo na 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Ponto. Pode parar por aqui. Porque nós somos espíritas, herdeiros de uma tradição espiritual profunda, que vem desde Abraão até Kardec, passando por Jesus até Kardec. E essa tradição de espiritualidade profunda nos traz um conceito de um Deus ético, de um Deus que pede condutas éticas, de um Deus que está preocupado com a moral, o conteúdo moral e como seus filhos vivem e como eles podem evoluir neste ponto. Quando a gente está de acordo com as leis divinas, é ótimo, nós estamos na estrada voando. Mas, e fazendo bem, porque o bem está de acordo com a lei de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, nós estamos no caminho do mal. E é muito fácil a nossa condição sair da estrada.
E aqui ele faz umas outras perguntas bem interessantes. Nós vamos para 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Ou seja, fora das leis divinas, será que o homem tem, por sua própria força, meios de entender o que é bom, o que é mal para ele? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. A humanidade está presente no planeta Terra há mais de 40 mil gerações. E desde o início, quando a gente adquiriu a razão, adquiriu a responsabilidade pela nossa conduta. Coisas que os animais não têm, porque eles não têm consciência. Não dá para cobrar de quem não tem consciência condutas éticas. A partir do momento que a gente raciocina e age com responsabilidade e livre-arbítrio, nós somos responsáveis pela nossa conduta. Não dá para falar que você não sabia quando você já viveu aquela experiência. E você já sabia, mesmo que teoricamente. Então, isso nos pega, principalmente dentro da casa espírita. Porque nós estudamos e vamos a fundo. Não que as outras religiões não façam a mesma coisa. Mas cada um tem que dar o seu melhor. A cada um segundo as suas obras. E Deus deu exatamente esse discernimento para a gente escolher o que é bom do que é ruim. Na questão 632, Kardec vai perguntar: por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal? A resposta vem de uma palavra do Cristo. Jesus vos disse: vede o que gostarias que vos fizesse e não vos fizer. Vede o que gostaria que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz ao outro aquilo que gostaria que fizessem a você. É a regra da solidariedade. Da conduta em que a gente convive, né? Socialmente, dentro de casa, dentro do trabalho, com os filhos, não importa. É a conduta com o próximo. Se você não gosta que te façam algo, não repita com o outro. Se gosta que te tratem bem, trata o outro bem, que você vai receber na mesma moeda. E aqui vem a questão 603. Quando eu fui estudar junto com o pessoal da casa, no grupo de terça, eu falei: essa questão é uma pedrinha no sapato de umas 5 toneladas. Essa questão ela é muito importante porque é uma questão chave dentro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem mais de 1000 questões, mas tem algumas que pontuam ali e acolá em determinados temas, que elas abrem assim uma reflexão gigantesca. Qual que é a pergunta? A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, que é a regra amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o que você gostaria que fizessem a você, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ué, você pode amar o próximo, agora com você mesmo como que faz? Achará nele, na lei natural, a regra dessa conduta, um guia seguro? Ou seja, fora essa questão, né, de fazer ao outro aquilo que eu gostasse que fizessem para mim, como que eu procedo sem o outro, comigo mesmo? E ele vai começar com um exemplo. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz: basta, evitaria o mal, a maior parte dos males que acusa na natureza. O exemplo de quando a gente
se entope de comida e passa mal, como uma forma de punição e sofrimento. Nós estamos falando aqui da lei de ação e reação, que não vale só os nossos vícios, mas vale para tudo. Às vezes a gente começa a falar, engata a falar mal do outro, e vai, aquele automatismo, né? E despeja, fica falando mal do outro sem perceber. A consciência acusa. Já na primeira, não faça isso. E a gente vai lá e faz. Depois aquilo se espalha no telefone sem fio, o negócio vira uma bola de neve, e você vai ter que arcar com as consequências. Lei de ação e reação. Funciona para as pequenas coisas e para as grandes. Às vezes o resgate é nessa encarnação, às vezes é na outra. Se você pega um carro, bebe e pega um carro, e sai na rua, correndo, você está sujeito. Porque a responsabilidade é sua. Nós sabemos, não pode beber e pegar o carro para dirigir. Quantas pessoas fazem isso? Vai atropelar alguém, vai fazer alguma coisa, matar alguém, se matar, vai colher as consequências, nem que seja em outras encarnações. Então, como o mal ou o bem é para nós, lei de ação e reação. Quando a gente não precisa de lei de ação e reação, a gente parte para amar o próximo. É 634. Porque o mal está na natureza das coisas. Falo do mal moral. Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Aqui a gente vai falar do mal moral, que é o segundo tipo de mal que nós temos na Terra. Se o mal geral acontece da porteira para fora, o mal moral acontece da porteira para dentro. É o mal que existe na conduta. O mal do egoísmo no outro, o mal do orgulho, o mal da violência, o mal da intolerância, ainda mais nesses tempos, o mal do ódio que a gente despeja nos outros, o mal que está dentro de nós. E os Espíritos vão responder. Já te dissemos, isso na questão 115. Os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem em escolha do seu caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. Para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque a união do espírito ao corpo. O espírito, ele não é criado nem ruim nem bom. Simples, ignorante. Quando a gente fala de espírito simples, ignorante, gente, é aquele homem das cavernas. Não é nem o Neandertal, é o anterior. É o início do ser humano. Simples, ignorante, tanto de inteligência quanto de inteligência emocional e sentimentos. É o homem quase animalizado. E aí, a partir de então, conforme vai encarnando, reencarnando, as experiências vão vindo, ele vai se enriquecendo de inteligência, vai se enriquecendo de experiências na área da psique, das emoções, dos sentimentos, e vai amadurecendo. E tem que passar por todas as fileiras das experiências humanas, conhecendo as boas e as ruins. Os animais passam pela mesma coisa, só que sem consciência. Os animais conhecem a dor e o amor. O animal abandonado sente dor. O animal acolhido sente-se amado. Então, todas as experiências são válidas, porque são bagagem
que o espírito vai acumulando durante as eras. E é por isso que a gente não permanece no mundo espiritual e vem encarnar no mundo material para passar pelo mal geral, mal da não perfeição e das consequências da sua convivência ainda muito primitiva, frente aos espíritos mais adiantados. E agora a gente vai falar de responsabilidade. Quando um criminoso é pego fazendo alguma coisa, um ato ilícito, um crime, o que acontece? Ele vai parar no sistema de justiça, ele é processado, julgado e condenado. Quando a gente fala em condenação, né, principalmente a mãe que aparece lá na televisão quando perde o filho morto por alguma coisa, o que você vê a pessoa falando? Que é justiça. O que é essa justiça? Ela quer que ele pague. Ela vai pagar como? Condenando ele numa prisão, tirando ele de circulação, indivíduo de circulação. Você condena, você afasta, porque não dá para recuperar. Ou as tentativas de recuperação, às vezes não funcionam. É lógico que a lei penal foi pensada para que o indivíduo se ressocialize. Mas na cabeça de quem sofre o mal que aquela pessoa fez, ela quer que a pessoa apodreça na cadeia, fala o português claro. Não quer ver o indivíduo nem pintado de ouro. Ele fique lá apodrecendo. Só que isso não acontece na lei divina, porque o Pai não admite que nem o Filho seja condenado eternamente. O inferno não existe. O inferno, como alegoria de um lugar circunscrito dedicado ao sofrimento eterno, não existe. O inferno é estado mental, estado de espírito. Quando a gente comete alguma coisa ruim, algum mal, a consciência cobra. E vamos lembrar da questão 621, que está muito próximo dessas que eu li agora há pouco. Aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, para a lei divina, a gente praticou o mal. Mas é necessário verificar a responsabilidade. Porque nem sempre o espírito está agindo com cálculo de fazer o mal com intenção. Aquela intenção calculada de ferir alguém, de tirar a vida de alguém, de machucar alguém, de causar um dano a alguém. E o Livro dos Espíritos traz um exemplo muito simples. Existem tribos ainda no mundo, em pleno século XXI, que são canibais. Ao se alimentar de carne humana, eles teriam praticado mal? Sim. Mas qual é o grau de responsabilidade deles? Muito baixo. Por quê? É uma parte de uma tradição. Ninguém tem consciência. Eles fazem isso há milhares de anos, são povos mais primitivos. Cultura diferente. Totalmente diferente, é um sistema de vida diferente. Não dá para cobrar do mesmo modo. Não é a mesma coisa. E aqui eu trago como exemplo um dilema moral. Uma situação hipotética que a gente vai entender como isso funciona. Imaginem todos vocês que vocês estão a bordo de um bonde. Esse bonde está descontrolado a 100 km por hora em cima de tudo. E só está você dentro do bonde. Dentro desse bonde só tem uma alavanca. Ou você vira para a direita ou para a esquerda, nada mais. Não tem freio, não tem nada. 100 km por hora desbancando a barreira abaixo. Na sua frente tem 5 pessoas, 5 trabalhadores da linha férrea. E eles vão ser atropelados se você não virar
a maçaneta lá, a alavanca. E do lado direito tem uma pessoa. E eu pergunto, qual que é a solução? O que vocês vão fazer? Eu tenho certeza que 100% vai falar, vou atropelar um. Eu vou atropelar um porque eu causo menos dano. Esse pensamento é utilitarista. Quem pensa assim é utilitarista. Mas se a gente parar para pensar no grau de responsabilidade, qual que é a sua responsabilidade, a sua intenção em causar o mal, se você está colocado dentro de um veículo descontrolado e não tem a menor possibilidade de fazer alguma coisa? O mal você vai fazer, você vai atropelar alguém. Não importa se é 5 ou 1. Só que o grau de responsabilidade não tem. Se você não capotasse o bonde de uma forma ou de outra, não tem o que fazer. Sua intenção é nula. Como que Deus vai responsabilizar uma criatura numa situação dessa? Que ela não tem escolha. O mal vai ser feito, infelizmente. O azar de quem está na frente. Mas o grau de responsabilização é muito diferente. Não tem intenção. Então não importa. Sua resposta tanto faz. Mal foi feito. Só que a sua responsabilidade, nesse caso, não tem. Não tem intenção. Não dá para responsabilizar. E agora vamos falar do bem. Já falamos tanto do mal. O bem é aquilo que está dentro das leis divinas. E existe uma lei totalmente voltada ao amor, à justiça e à caridade. Uma lei só. Resumida no maior mandamento de Jesus. A gente acha ainda que Jesus era simplesmente um pregador religioso. Que ele estava aqui só para arrebatar multidões através das suas parábolas, do seu discurso, para fundar uma igreja. A maioria pensa assim. Jesus não veio estabelecer nenhum tipo de religião. Jesus veio trazer um tipo de vivência, um tipo de vida, baseado naquilo que ele vivia, nos seus ensinamentos. E dentro desses ensinamentos, nós vamos ver que ali estão as bases, não para fundar uma igreja, mas para fundar uma sociedade nova. Uma sociedade completamente nova e diferente daquilo que nós temos hoje. O bem não é capricho. Nós não vamos desencarnar, chegar no céu e tocar harpa. Nós não vamos ficar contemplando eternamente Deus, a sua face, porque nós somos bonzinhos. Isso não existe. Quem está dentro da doutrina sabe. Os espíritos trabalham 24 horas por dia socorrendo a humanidade, em todos os seus aspectos. Para que a gente se transforme, se modifique e entre em contato com as leis que governam os nossos destinos. Modifiquemos os nossos sentimentos, não aleatoriamente, não conforme o palestrante que você assiste, mas como guia e modelo da humanidade, que é Jesus. Jesus foi dado a uma dádiva. Nós recebemos uma dádiva de Deus. Foi Deus que colocou Jesus aqui. Foi Ele que colocou Jesus como modelo e guia. Porque o papel dele é transformar, através dos nossos sentimentos, a nossa sociedade. Fazer com que a Terra torne-se um mundo digno de ser chamado Reino de Deus. Porque até agora nós temos vivenciado experiências repetidas no campo do mal. Do mal feito e do mal.
E enquanto a gente fica repetindo experiências mal feitas, nós entramos na roda da reencarnação, de berço, túmulo, túmulo, berço, berço, túmulo, e não sai do lugar. E sofre, sofre, sofre cada vez mais. Pleno século XXI, nós temos aí uma ameaça de guerra nuclear, por capricho. É a síntese do que o ser humano é, de como a gente precisa se transformar. Quantas mães, quantas pessoas vão chorar ainda, né, por conta de besteira, de mal feito, de coisa mal feita, de decisões puramente vaidosas, tomadas com base simplesmente no desejo de poder, totalmente afastados do bem, das leis de Deus. E a gente sofre. Sofre dentro da nossa casa. Porque a violência urbana está aí. As drogas estão aí. Elas são fruto de quê? Do acaso? Não, do mal feito. Bem, não é verniz social. Não é quadro para pendurar na parede. Não é prêmio de consolação. É ação. E as primeiras duas coisas que a gente devia fazer é policiar e transformar o que nos atinge pelo nosso egoísmo, nosso orgulho. As duas primeiras coisas. Porque sem isso, nós vamos continuar dando passo falso, voltando, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então é principalmente agora, no momento em que o nosso país vive, eu até passei um pouquinho, mas vou passar. Principalmente no momento em que o país vive, hoje, politizado ao extremo, sem a menor espaço para fraternidade, onde o ódio viceja, por conta de posicionamento entre político A e B. Política é interesse mundano, é transitório, passa. Os candidatos que estão aí vão desencarnar, o planeta vai ficar, a gente vai desencarnar, o planeta vai ficar, os filhos nossos vão vir, vão passar por a mesma situação e vão embora. Mas o projeto não é esse. O projeto de Jesus não é esse. Isso não leva à regeneração da humanidade. Então a gente tem que parar com isso. Se você acredita no candidato A, ótimo. Vai lá e faça o seu papel. Se acredita no candidato B, beleza, vai lá e faça o seu papel. Vote nele. E não tente forçar ninguém a pensar como você. É como se a gente tivesse uma pessoa alienada, por exemplo, de outra religião, entrasse pelaquela porta e falasse: vocês estão todos errados, eu quero que vocês se convertam agora. Funciona, gente. Só boas árvores dão bons frutos. E nós, como os espíritas, herdeiros de uma tradição de espiritualidade profunda, temos a responsabilidade de transformar os valores do nosso planeta. E aquilo que a gente acha que é o melhor, que a gente faça. Independente do que os outros vão pensar. Então era esse o recado que eu tinha para dar na noite de hoje. Né? O bem e o mal que ainda viceja esse mundo. O pessoal que vai assistir depois, muito boa noite a todos e até semana que vem.